com amigas, com conhecidos, com colegas que são descendentes também ou não são descendentes, são amigas não brancas, enfim, inclusive algumas estão aqui, né? E é a primeira vez que eu apresento isso de maneira formal. Mas, junto com isso, também, a oportunidade de estar participando dos encontros do colóquio tem me despertado muito interesse nessa temática, e até mesmo por saber que não é uma área, não é um tema muito explorado dentro da academia, né? Então, eu gostaria de pedir a todos que gostarem da apresentação, enfim, mas que tiverem contribuições a fazerem, realmente comentar para a gente poder avançar nessa reflexão sobre o ensino de línguas e violências e também poder incorporar nesse trabalho que eu vou apresentar, que eventualmente pode até se tornar um pós-doc no futuro e tudo mais, depois que eu concluir o doutorado, né, para futuros trabalhos ainda não realizados e que venham a ser explorados. Então, essa é a introdução que eu faço. Então, como eu já disse, o trabalho é sobre os processos linguísticos durante e após a imigração japonesa no Brasil. Então, eu vou estar retomando aqui uma série de trabalhos, de conhecimentos de diferentes áreas, né? Não só da linguística aplicada ou da linguística estritamente, embora seja sobre ensino de línguas. Então, para realmente conseguir traçar um panorama histórico e político para a gente conseguir entender se não seria possível tratar esse tema, conversar sobre esse tema sem realmente falar sobre história, política e questões sociais. Eu vou tentar responder duas perguntas, as quais são: como ocorreram os processos linguísticos dos japoneses no Brasil? E uma segunda pergunta: como a violência desses processos manifestou-se? E ao longo dessa apresentação e no final da apresentação, espero ter respondido essas perguntas. Mas para isso, eu parto de dois pressupostos. O primeiro é de que esses processos linguísticos, sim, foram violentos. Então, vocês vão perceber ao longo da apresentação que não há como entender que não foi violento. Só é possível entender a partir de que realmente é uma violência. Esse é o primeiro passo. E o segundo é de que esses processos violentos relacionam-se com a racialização e a xenofobia que os japoneses sofreram não só no mundo, mas no Brasil. Então, antes da imigração, já que o tema é sobre a imigração japonesa no Brasil, é importante perceber que existia uma ideia do que é o japonês, do que é o ser japonês no mundo, e que essas ideias circulavam também no Brasil. Essas ideias estão ancoradas principalmente no medo do perigo amarelo. O perigo amarelo é um conceito bastante explorado aí no campo da história e da história, da ciência política e tudo mais, das ciências sociais de modo geral, e que é literalmente a construção de uma ideia de uma ameaça que os europeus sentiam a partir da Ásia, né? E essa Ásia era especialmente a China antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a China foi o primeiro perigo amarelo, e que é essa construção de um inimigo, de uma ameaça ao Ocidente, essa construção de que a Ásia é retrógrada, inassimilável e tudo mais. E isso também está bastante presente no trabalho, no grande trabalho feito pelo Eduardo Said, né? No livro dele sobre o Oriente como uma invenção do Ocidente, como o próprio título diz, que constrói um imaginário do que é o oriental, justamente para criar esse outro que é inassimilável, retrógrado em relação ao Ocidente. Para criar uma história sobre vitória, uma história sobre avanço, cria-se então esse inimigo comum que é o asiático. Então, dentro desse panorama, desse contexto histórico, não é possível falar sobre imigração, sobre a imagem do japonês, sem retomar um pouco dessa história sobre o Oriente, sobre essa visão, porque a gente vai perceber que, então, essas visões permanecem até os dias atuais de diferentes maneiras, talvez não da mesma maneira que acontecia no passado, mas de alguma forma. Bom, então, no século XIX no Brasil, houve a imigração, e esse é o contexto, então, do projeto de branqueamento da população, bastante calcada aí nas ideias eurocêntricas, racialistas, né? Nas teorias, eram teorias racialistas, que a elite brasileira acreditava que a população brasileira
era inferior, retrógrada, menos avançada, porque era muito miscigenada, então precisava branquear a população. Para branquear, então, a imigração seria uma ótima solução para branquear a população. Só que nesse interim, né, nesse panorama, o japonês não se encontra no perfil esperado pela elite. A elite não vai acreditar nisso, porque desenvolvia-se desde esse momento um sentimento anti-niponista, de que os japoneses eram espiões, de que os japoneses escondiam naquele sorriso submisso uma vontade perversa de dominação, porque existia aquele medo do Império Japonês de dominação, né, da Ásia, e essa construção do perigo amarelo que eu falei anteriormente. Então, o japonês não era o perfil, e isso estava muito presente, não era só um comentário ou outro, isso existia dentro até da própria classe política, deputados que acreditavam nisso e que desenvolviam essas teorias, esse sentimento antiniponista. Mas, mesmo assim, de acordo com os acordos realizados entre o Japão e esses países, né, mesmo assim, mesmo nesse contexto, houve a migração, como nós sabemos, isso é um fato histórico. E aí, então, essas 12 imagens que eu coloco aqui são os cartazes que circulavam no Japão. Os japoneses que vieram, muitos deles, na verdade, eram japoneses que não pertenciam à classe dominante, não pertenciam a uma elite, pelo contrário, né? Era a classe trabalhadora, muitos desempregados, e muitos que chegaram aqui, a maioria, quase todos, né? Eu não sei o dado estatístico para dizer, mas a maioria veio porque realmente passava necessidade no Japão, e eles andavam, caminhavam, não existia internet naquela época, esse era o tipo de cartaz que estava pregado nos postes, nos murais, na estação, e eles vinham, e essa construção de... enquanto aqui desenvolvia-se um sentimento antiniponista, lá criava-se a narrativa de oportunidade, que aqui no Brasil, como se aqui fosse muito organizado. E essas famílias já vieram aqui com um sentimento de aqui vamos prosperar, porque lá realmente estava muito difícil, então aqui seria a terra das oportunidades, né? Mas, mesmo assim, como eu disse, havia um sentimento, o tipo de tensões e conflitos que aconteciam, o sentimento antiniponista, ideias desumanizadoras dos japoneses, junto com o projeto de branqueamento da população. E aí, esse branqueamento, embora houvesse esse sentimento antiniponista, né, os japoneses eles foram considerados menos negros e menos índios, né? Pejorativamente mesmo falando. Então, era esse sentimento de que, bom, eles não são brancos, mas pelo menos eles não são negros e não são indígenas. Então, foi esse sentimento que foi uma concessão dada aos japoneses para que eles pudessem migrar aqui. E aí, como foi essa chegada, né? Eu gostaria de salientar esses pontos aqui só para mostrar que eu não estou deixando essas outras tensões e conflitos de lado. Pelo contrário, quando eu penso na racialização, né, na desumanização feita com os japoneses, na verdade, eu não estou deixando de lado as outras questões que também aconteceram, como a questão linguística, né? A língua japonesa é realmente muito diferente das línguas românicas, então, das línguas, né, descendentes do latim, que vieram do latim. Então, comparado com as outras imigrações, é claro que haveria esse conflito, essa tensão linguística de aprendizagem mesmo da língua que se falava aqui, da língua que eles trouxeram, ao contrário dos espanhóis, ao contrário dos italianos, né? De cultura política, afinal de contas, a industrialização no Japão aconteceu só em 1868, enquanto que na Europa, sempre comparando aí com os imigrantes europeus. Então, enquanto que na Europa esses outros processos já vinham acontecendo, de modernização aconteciam já há muito tempo antes, no Japão foi só em 1868 e uma industrialização muito inicial, foi o começo mesmo da modernização e abertura do Japão. E fatores contextuais de cada família que veio aqui, muitos japoneses vieram com a ideia de retornar para o seu país de origem, outros vieram para ficar, e dramas, né, conflitos familiares mesmo, de quem conseguiu vir, de quem ficou lá.
inclusive, de exemplo, eu coloquei aqui um documentário de 4 episódios, de 1 hora, de duas irmãs, que é a Haru e a Natsu, e esse documentário passou, inclusive, nos 100 anos de imigração japonesa, passou na Band, há muito tempo atrás, quando foi 100 anos de imigração. Talvez alguns daí conheçam esse documentário, não. E esse documentário não, perdão, esse drama, né? Mostra um pouco das tensões, um pouco das dificuldades enfrentadas pelos japoneses que chegaram aqui, que não foi nada do que eles imaginaram quando eles viram lá naqueles cartazes. Que imaginavam que aqui ia ser a terra da esperança e tudo mais. E não foi nada do jeito que eles imaginaram. Embora, assim, né, há esse dado histórico também de que a imigração dos japoneses talvez se assemelhe um pouco à dos alemães, porque, diferentemente, isso muda muito a nossa compreensão sobre como foi a imigração no Brasil, esse dado, que é o fato de os japoneses terem vindo em família, e os alemães também, ao contrário dos italianos, que eram indivíduos isolados que vinham para cá imigrar. Então, quando a gente pensa no núcleo familiar vindo para cá, imigrando junto, isso muda tudo, porque porque cria-se comunidades, cria-se colônias, que é o que aconteceu de fato com os alemães e com os japoneses. Esse dado não é aleatório, não é arbitrário, é porque eles vieram em família, né? Mas mesmo assim, comparando alemães e japoneses, as duas imigrações, fica muito evidente a questão da racialização. O alemão por ser um povo branco, né? Então, na década de 30, a gente vê uma intensificação do sentimento antiniponista que já circulava aqui no Brasil. Por quê? Porque acontecia a Segunda Guerra Mundial, que perdurou de 1939 a 1945, e o governo do Getúlio Vargas, na década de 30, em 37, houve o golpe de Estado, né? Houve o golpe de Estado, e aí no governo do Getúlio Vargas mostrou-se um governo autoritário, com um projeto alinhado a questões eurocentristas, eugenistas, de higienização social. O Japão, por causa da Segunda Guerra Mundial, era visto como um novo perigo amarelo, porque foi incentivado, fomentada essa ideia de que o Japão era súdito do eixo no panorama, né, da Guerra Mundial. E aí houve uma política linguística que eu diria assim que foi quase que determinante para o que aconteceu com a língua japonesa, que é um dos focos desse trabalho, né? Para o que aconteceu então com a língua japonesa nas comunidades japonesas, que foram os decretos-leis do Getúlio Vargas, que proibia o uso da língua japonesa, e aí, em consequência, também o fechamento das escolas que ensinavam japonês dentro da comunidade, a proibição da circulação de livros, revistas, jornais, né? Sem contar também a perseguição mesmo que houve em relação àqueles ao sofrimento que alguém acha que abriu o microfone, mas talvez tenha sido sem querer. Bom, ao sofrimento mesmo que as pessoas, né, imigrantes recém-chegados aqui também sofreram na década de 30, alemães, não só japoneses, né, sofreram aqui porque eram vistos como alinhados ao eixo, inimigos, né? Então, como consequência desses decretos-leis em relação à língua japonesa, houve, então, só para a gente entender um pouco das consequências, no final da década de 30, cerca de 30 mil filhos de imigrantes japoneses estudavam em 486 escolas da comunidade. Em 1939, ou seja, 9 anos depois, 219 delas foram fechadas, e em boa parte desses locais não havia escola pública próxima. No que se refere à imprensa, 11.576 pessoas consultadas em uma pesquisa em 1939, um total de 87,72% eram assinantes de jornais em japonês. Então, imagina, quase 90% dos imigrantes japoneses que se informavam a partir de jornais e revistas em japonês, claro, que era sua língua materna. A proibição dessa circulação desses materiais, a proibição da aprendizagem dessa língua, qual que é a consequência? O isolamento da comunidade japonesa, um isolamento que não era só em relação ao que acontecia no Japão,
porque notícias não era só em relação ao Japão, era em relação ao que estava acontecendo no mundo, ao seu redor, era a partir da língua que eles entendiam, inclusive, coisas que estavam acontecendo ao seu redor, na sua comunidade onde eles estavam, no próprio Brasil. A política internacional mesmo, o que estava acontecendo, até porque isso tinha muita importância, teve muita importância na vida pessoal deles, né? E aí isso trouxe um isolamento muito grande e uma pressão tanto externa, por causa desse sentimento antiniponista que se construía, e uma pressão interna, porque talvez essa proibição também foi um fator que incentivou também o ufanismo que começou a crescer, porque afinal de contas o Japão também é um país imperialista, e o sentimento de ufanista que começou a crescer dentro dessas comunidades, organizações que começaram a surgir, como a dos Corações Sujos, que não aceitou depois do fim da Segunda Guerra que o Japão tivesse perdido a Segunda Guerra, e aqueles que não concordavam, aqueles que concordavam com isso também eram perseguidos dentro da comunidade. Hoje, inclusive, os Corações Sujos são considerados uma organização, como chama? Não é criminosa? Como chama? Esqueci o nome. Mas, enfim. Então, eles sofriam uma pressão tanto dentro da comunidade japonesa quanto fora, externa, né? E a externa, então, a gente não pode deixar de pensar aqui que ainda estamos no panorama da década de 30 e que tipo de mensagem, que tipo de ideias que eram propagadas nesse momento, que tipo de ideias eram propagadas e fomentadas nesse período, né? E foram ideias antiniponistas feitas de maneira institucional, pela lei, pela mídia. Então, um exemplo da mídia aqui, por exemplo, né? Imagens icográficas que circularam nessa época. Essas são 2 imagens da revista Careta. Eu peço desculpa a todas as pessoas que estão assistindo e que são descendentes de japoneses, asiáticos, na verdade. Eu peço desculpas porque essas imagens me doem muito até hoje, em 2021, porque elas circulam até hoje no imaginário das pessoas. E é isso que é o poder, né, icográfico, a construção de ideias, isso que é o poder, porque elas circulam até hoje, está no imaginário das pessoas. Recentemente a gente encontra até desenhos mesmo infantis que retomam traços desse tipo de caricatura que circulava na época para fomentar o sentimento antiniponista, o perigo amarelo, a ameaça dos japoneses, a cara do inimigo, né? Então, nessas imagens aqui, a gente vê os japoneses aqui é o Hirohito, né? O imperador daquele momento, e aqui é o Hitler, mas assim, que circulava para falar sobre os soldados, o povo japonês, mas na verdade fazia com que todo e qualquer brasileiro que lesse esses jornais associassem esse tipo de imagem a todo e qualquer asiático, aos japoneses que já estavam aqui, que eram imigrantes, né? E que não necessariamente também concordavam com as coisas lá, como eu disse, né? Sofria uma pressão tanto interna quanto externa na comunidade. Então, comparações com símios, né, macacos, isso é uma forma total de desumanização. E o que é essa desumanização? É uma forma de racialização, né? A etnia, a raça vem antes mesmo do indivíduo. Então, é isso que acontecia, né? Mas e aí? Oi? É a Ana do GPNEP. Com essa sua fala aí, você me fez lembrar que quando eu era criança e que via filmes, né, de modo geral, a associação que qualquer filme que tivesse, ou a maioria deles, que tivesse uma associação de um grupo criminoso, mafioso, era feita associação com asiáticos. Então, é a primeira coisa que vem na nossa, pelo menos na minha mente, né, em imagem. Pensa um grupo de mafioso. Geralmente eles são asiáticos. Essa palavra sempre me traz isso. Muito, muito rica a sua fala. Obrigada. É isso mesmo, Carol. Isso. Ela persiste até os dias atuais, né? E com narrativas que também são mais contemporâneas, como grupo de mafiosos. Aí todo mundo pensa na Yakuza, né? Mas o que é a Yakuza? O que é a Yakuza no mundo japonês, lá no Japão? Ninguém sabe, mas constrói-se esse imaginário mesmo. E o que eu estou tentando levantar aqui é que isso não é recente e que isso dialoga com a própria história de como aconteceu essa incorporação do povo japonês na sociedade brasileira,
e nas Américas, né? O recorte de hoje é sobre o Brasil, mas na verdade eu nem mencionei aqui, nem pretendo também me alongar nisso, mas tudo que aconteceu aqui foi bastante pautado no que aconteceu na perseguição dos japoneses lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos aconteceram muitas outras coisas muito intensas. E até hoje, na verdade, retoma muito do que acontece lá, repete-se aqui. Né? Até na perseguição é uma imitação, é impressionante. Mas, enfim. E aí, a Segunda Guerra Mundial acabou. E o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria? Uma mudança de pensamento político, de posicionamentos desses estados, né? Então, o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos investiu pesado na reconstrução do país, na industrialização. A gente vê, é impressionante, é uma coisa que me chama muita atenção na série dramática que eu falei, que é Cartas que Nunca Chegaram, esse é o nome para quem quiser assistir, tá tudo completo no YouTube. Uma coisa que me chama muita atenção é que o drama, ele vai fazendo na linha do tempo, ele vai caminhando na linha do tempo. Então, mostra um pouco do passado, a época da imigração, e mostra o Japão recente. Em 2013, mais ou menos, não, antes disso, muito antes, 2008, por aí, né? E é impressionante ver o Japão reconstruir. É impressionante o que aconteceu com o Japão, né? E a gente não pode. Esse dinheiro foi um dinheiro externo, foi capital externo, investimento, e para reconstrução. Então, para que o país pudesse competir no panorama, no capitalismo industrial já global. Foi isso que aconteceu e que vem acontecendo, continua. E aí, pensando no contexto do capitalismo, essa imagem aqui não condiz com o que é competitivo. Então, começou-se a fomentar o quê? A construção de um bom japonês, de um japonês dócil, trabalhador, esforçado, educado, com tradições milenares que respeitam os mais velhos, enfim, tudo isso que a gente já conhece, que vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem também no imaginário, já escutou, já ouve, e começou assim, então, a criar muito, a alimentar esses estereótipos positivos. A língua japonesa nesse panorama apesar de já não existir mais a lei que proibisse o uso da língua japonesa, há um estímulo e que ela é mais sutil para que não se fale a língua japonesa. Então, o que eu chamo a atenção aqui, gente, é que é muito interessante que a língua japonesa, para quem está aqui no Brasil, ela não traz ascensão social, ela não traz sucesso profissional, ascensão social, mudança de classe social, mas a imagem do bom trabalhador, do trabalhador servil e dócil, sim, ela é benéfica. Então, para os japoneses aqui no Brasil, para os descendentes já, o que houve foi um esquecimento forçado do seu passado, da própria perseguição, da própria violência que sofreram, para uma hipervalorização do sucesso profissional. Então, escolhe-se uma narrativa, né? Qual narrativa é que foi escolhida para contar? A narrativa de uma valorização de um povo que lutou muito, porque é um povo muito esforçado, e que saiu da miséria, que saiu dos campos de agricultura, e hoje são médicos, são engenheiros, são dentistas. Essa foi a narrativa escolhida, né? E o que é melhor, né? Porque a língua japonesa nesse panorama é um entendimento de que ela não seria mais útil para essa construção, para essa ascensão social. Dentro disso, nesse panorama, já nesses últimos anos, né? Já desde aquele período, já o mito ainda vigorando o mito da democracia racial, e que faz com que acredita-se que aqui é o paraíso das raças, aqui todo mundo, um país que recebeu todo mundo muito bem, é uma miscigenação de vários povos e de várias raças, de várias etnias, e uma completa negação de toda e qualquer violência que tenha havido, uma negação do racismo, da xenofobia, mesmo os antiniponistas, deputados antiniponistas mais ferrenhos, eles juraram que não foram movidos por preconceito. Se não era preconceito, era o
quê, né? Eu fico pensando, mas enfim. E aí, o Brasil, pensando na democracia racial. A comunidade nipo-brasileira aceitando tudo isso porque escolheu-se aceitar, escolheu-se até por diversos motivos que eu não vou entrar aqui, podem ser eles até subjetivos, de não querer olhar para essa dor, de eu querer olhar. Não, eu não vou levantar aqui quais os motivos, né? Parte de imposição, parte de escolha mesmo pessoal de cada família de japoneses, de descendentes, enfim. E o Japão? O Japão, nisso tudo, incentiva a essas narrativas, né? A própria narrativa nipo-brasileira já. Por quê? Porque a língua já, não só a indústria cultural, mas a língua japonesa, desde a década de 60, que foi a partir da grande industrialização japonesa, né, após a reconstrução da Segunda Guerra e uma grande competição no mercado, tudo que é da indústria cultural torna-se, então, soft power para a competição do capitalismo global, né? Para a construção de uma potência. Então, o Japão, na verdade, também é responsável por essa narrativa de japonês dócil, trabalhador, que tem uma tradição milenar, o que é bastante contraditório e que nega a contradição, porque esse mesmo capitalismo é um capitalismo que também matou os seus próprios povos, que também justificou a morte não só física, né, biológica, mas a morte simbólica de várias tradições, de várias culturas. Então, assim, uma narrativa também que escolheu-se conveniente, porque é também a que traz mais lucros e a que constrói soft power, então, nesse panorama global, né? Então, agora, falar japonês é exótico, falar japonês é de um povo que é trabalhador, que é um povo metódico, esforçado. Assistir animes é muito legal, os doramas, o J-pop é muito legal, isso tudo são soft powers, né? E como fica, então, a identidade, a questão do pertencimento dos nipo-brasileiros hoje, na contemporaneidade? Muito confusa, né? E aí eu peguei a frase de uma das minhas amigas com quem eu conversei antes de fazer o trabalho, e aí ela me permitiu, né? Eu avisei ela que eu coloquei aqui na apresentação, que ela fala assim: a língua é um lugar seguro para falar qualquer coisa. E isso me chama muita atenção, porque diante disso tudo, a língua torna-se um lugar seguro? Não, ela não é um lugar seguro, porque se nos foi negado aprender a língua dos nossos avós, dos nossos bisavós, nos foi negado entender as nossas histórias dos anos passados, dos nossos antepassados, compreender a história não só dos nossos familiares, mas a história geral, global, como ela aconteceu, então ela não é um lugar seguro, né? E como a gente vai fazer? Então, eu acredito que, como linguista, eu acredito que é também pela língua que a gente vai conseguir tornar ela um lugar seguro. Já que ela é um lugar de violência, ela também pode se tornar um lugar seguro, né? Ela pode se transformar. E é nisso que eu também reivindico aqui, convido a todos a refletir sobre isso, dessa transformação, né? Porque um dos primeiros passos é compreender que há violência na e pela língua, e elas continuam, essas imagens que circularam antes mesmo da década de 30, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, o perigo amarelo, as ideias, né? Os conceitos que o Said apresentou em 1990 persistem até hoje, mas um dos primeiros passos é entender que há violência e, a partir disso, também começar a mudar as coisas. E eu quero dizer aqui que eu também não concordo com simplesmente acreditar que então o japonês era ruim, agora vai ser bom, então não, porque eu também entendo que é um soft power, que é num panorama global de competição entre esses estados, dentro de um... que é complicado também, que é aquilo que a gente já falou na vez da Amanda, sobre a questão da capitalização, né? A Cíntia, minha colega, é a que fez a tese sobre a capitalização das línguas. Se ela estiver aqui ainda, ela sabe falar muito melhor que eu sobre isso. Então é muito complicado tudo isso, então não é isso que eu estou reivindicando aqui.
E, por fim, então, eu só quero fechar o raciocínio dizendo que é muito curioso tudo isso a gente está debatendo em 2021, sendo que o Brasil é o segundo país com maior número de japoneses descendentes fora do Japão. Então, essas discussões são para ontem. Por que nos é negado a nossa própria identidade como japonês? Hoje nos perguntam se nós somos japoneses de verdade, se a gente não come com hashi ou se a gente não assiste anime, sendo que no passado nos foi negado a nossa própria história. Não faz o menor sentido, né? Então, primeiro, reconhecer essa história, conhecermos o poder, né, de conhecer, do conhecimento, de entender essas relações, como elas aconteceram, e a partir daí, então, pensar panoramas futuros de mudança e transformação, principalmente nós que a maioria aqui somos professores e linguistas, né? Então, essa é a minha bibliografia. Muito obrigada. Domo arigatou gozaimashita. Está visível para todo mundo? Tá sim visível e eu dei um jeito de gravar minha tela aqui. Então, a gente vai ter várias possibilidades. Obrigada, viu? Tá bom assim? Tá Minha ótimo. voz está muito forte, gente, não? Tá tudo ótimo. Me avisa. Tudo então, ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir licença aos nossos ancestrais, né? E saudar os mais velhos e os mais novos aqui presentes, e saudar a todos e todas, e agradecer, né, a presença da professora Aparecida de Jesus, que tanto nos abrilhanta com seu conhecimento. Eu vou trazer aqui uma inquietação que também partiu de uma maneira informal e que eu posso dizer que é um riacho em construção, a qual eu intitulei Ressignificando as Histórias de Vida, o Ensino de Línguas, Dialogando com a Educação Antirracista. Eu trago aqui uma poesia do Sérgio Vaz, que é Magia Negra, não vou lê-la toda, mas é justamente para a gente pensar, né, nestas questões e do quanto que o capitalismo, por vezes, nos machuca. Magia Negra era o Pelé jogando futebol, Cartola compondo o mundo, é um moinho e a travessia de Milton Nascimento. Magia Negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia Negra é de Djavan, Emicida, Racionais MC, Talma de Freitas, Simonal. Magia Negra é Djonga, Tim Maia, Fela Kuti. Magia Negra é Dona Edith, recitando poesia no sarau da Cooperifa. Eu queria esclarecer que a Dona Edith é uma senhora, inclusive que eu a conheço, né? Ela, pela diabetes, ela não enxerga mais há muitos anos, e a poesia a salvou. E aqui eu trago um recorte do Black Human Bar, Marcus Garvey, né? Que ele, em toda a sua trajetória, valorizava demais a figura da mulher. Então ele dizia: Rainha negra da beleza, tu deste cor ao mundo. Entre outras mulheres, tu és nobre e a mais bela, como a mais brilhante das joias no diadema real. Citizu, deusa da África, o emblema mais puro da natureza. E daí eu faço um recorte da minha dissertação de mestrado que me trouxe uma grande inquietação, né? Então, no início da minha dissertação, eu me senti como a girafa estrangulada, certo? E daí isso me levou para o mestrado, que foi ressignificando as identidades no ensino-aprendizagem de língua inglesa em uma escola da rede estadual. Eu investiguei a minha própria prática e tive a grata satisfação de ter como orientadora a nossa saudosa professora Maria Antonieta Alba Celani, né? Que institui basicamente a linguística aplicada dentro do contexto de São Paulo, né? E daí a gente tinha... Eu trago um recorte aqui da professora Antonieta, onde ela diz, numa entrevista que ela fez em 2009, para a revista Nova Escola, da Daniela Almeida, já baseamos as aulas em tradução e em gramática, mas hoje sabemos que cabe ao professor analisar a turma para atuar
Bem, então eu pergunto a todos nós, como estamos em 2021? Quais as crenças e as representações acerca do ensino-aprendizagem de língua inglesa ou de língua estrangeira? O objetivo na minha dissertação era justamente investigar as minhas práticas na interação com os meus alunos, procurando ressignificar a minha identidade e a deles, e perceber o quanto que tudo isso interferia na sala de aula, certo? E o quanto isso oportunizava a ressignificação através das nossas histórias pessoais. Porque aí, parafraseando Van Menen, ele, dentro da fenomenologia, ele nos diz que cada vez que a gente ressignifica as nossas identidades, a gente revisita quem a gente é. E daí um pouquinho do contexto, né, que eu chamo aí de recontando conversas, porque tinham conversas dos meus antepassados, memórias, a máscara de Flandres. Por que a máscara de Flandres? Metaforicamente, eu, enquanto mulher negra, perdão que eu esqueci de me descrever, né, rompi e venho rompendo ainda nós da máscara de Flandres dia a dia. E daí tem o depoimento dos meus alunos, e isso tudo me fez repensar não só o ensino-aprendizagem, mas também a presença do trato étnico no meu contexto. Continuando, eu tenho uma parte na minha dissertação que eu chamei de Lembrando Conversas. E como eu tive, me chamou muita atenção esse depoimento de um aluno do EJA. Nossa professora, eu nunca tinha visto uma professora negra dando aula de inglês. A gente pode fazer várias observações, né? E se a gente pensar nesse contexto capitalista, né, realmente, uma professora negra de inglês, nesse contexto, é de se repensar. Será que o negro pode ser um professor de inglês? Né? E daí eu trago também um enxerto das minhas histórias contadas pelos meus avós. Não só os meus avós biológicos, mas os meus avós do coração. Eu fui alfabetizada num português lusitano e no português brasileiro, digamos assim. E ele dizia, Ninha, Ninha, vem cá, tu queres ouvir histórias da África, de minhas passagens por lá? Vou contar-te dos bichos que lá tinham, entre eles a girafa. A minha trajetória de pesquisa se deu no cotidiano das aulas de inglês de uma escola estadual na Zona Sul, onde eu e os meus 42 alunos do segundo ano do ensino médio do período noturno. E aí a gente tinha uma trajetória teórica e metodológica, né, que perpassou por Vygotsky, os PCNs, Munanga, Moita Lopes, Paulo Freire, Celani, Canelli e Clandini, que eu venho visitando desde 1988. As questões de pesquisa, que eram que oportunidade a prática docente proporciona para que o aluno repense sua visão de ensino-aprendizagem de língua inglesa e que oportunidade a prática docente proporciona para que a professora ressignifique as suas identidades. E aí eu trago um excerto do instrumento que foi utilizado na minha pesquisa, que eu propus os diários reflexivos, no qual os meus alunos, alguns deles, disseram, professora, eu gostaria de fazer o meu diário reflexivo em forma de desenho, certo? E, por isso, eu chamei de Relembrando Identidades Fragmentadas, porque a fala é assim. Adoro também quando a professora vem para o fundão e começa a conversar e, ao mesmo tempo, explicar a matéria, pois parece que ela se enturma conosco e a nossa relação fica mais próxima, mais amigável. Assim sendo, fica mais fácil de perguntar as coisas e entender. Um outro excerto, a importância do inglês para alguns alunos. Alguns alunos refletem sobre a importância do inglês para a continuidade da sua escolarização. Em comércio exterior, é porque eu irei tratar com pessoas de outras línguas, viajarei muito para vários países. Para fazer letras português e inglês, é necessário conhecimento das línguas. Os melhores softwares são desenvolvidos no idioma inglês. Então, aí meio que acho que dialoga com algo que a nossa querida Maiara nos trouxe. Um outro excerto, relevância do inglês e diário reflexivo. Atividade sobre os Beatles, eu gostei,
porque ficamos sabendo mais sobre a banda e o trabalho sobre Bob Marley e o Quiricu, porque trabalhamos com vídeo e o jogo da memória. As músicas que copiávamos, cantávamos e traduzíamos, também umas brincadeiras de dinâmicas. Então, eles trazem aí um recorte. E daí isso me ajuda a ressignificar essa identidade dessa que vos fala e da aluna. Então, me senti orgulhosa, pois percebi que servia para alguma coisa. Inglês é o máximo. Eu queria tanto ter condições financeiras para poder me especializar nessa língua. Hoje valeu a pena vir para a escola. Eu sou útil. E quem fica perto de mim recebe um pouco da minha felicidade. E daí eu fiz esse manuscrito para poder entender esse contexto. E a mudança de percepção de um aluno, que ele diz, foi que eu me dei conta da dimensão do seu empenho em nos mostrar um mundo novo, e que mesmo sem muita estrutura e muito apoio, nós éramos e somos capazes de conquistar tudo o que quisermos. E a cada vez que eu me recordo daquele dia, me emociono e sinto muita saudade da senhora e de todos. E daí eu trago o que eu parafraseei na minha dissertação. A Irene no céu da academia e da transformação. Irene, mulher negra, professora e educadora. Irene aberta a mudanças e transformações. Irene sempre tentando vencer obstáculos. Eu imagino entrando no céu da academia. Eu me imagino perguntando, com licença, aqui é o Lael? Eu imagino as pesquisadoras respondendo, entre, Irene, agora você não precisa mais pedir licença. Eu me imagino professora, educadora e também pesquisadora, entrando e saindo da academia, compartilhando, contribuindo e ressignificando minhas identidades, com a girafa, a máscara de Flandes, a família, a amizade, a narrativa de vida e meus alunos personificados por mim, como São Pedro, colaboradores de minha trajetória e transformação. Agora, trazendo para o contexto de hoje. Então, gente, os mares vão se desdobrando e eu decido investigar a história de vida de mulheres negras e a questão da língua e da linguagem. Para esta revisitação, vamos dizer assim, eu vou, então, revisitar a arquitetura do eu professor, da nossa querida professora Dilma Mello, que me apresentou a pesquisa narrativa, né, e que me aceitou, assim como a professora Viviane, como membro do GPNEP, a quem eu agradeço muito, revisitar a pesquisa narrativa no contexto de Clandine e Clannery, revisitar a questão da negritude em Aimé Césaire, o meu cabelo de rainha em Bell Hooks, a dialogicidade com a linguística aplicada e o preconceito linguístico, advindo das ações antirracistas, revisitando a Lei 10.639 e a Lei 11.645, bem como dialogando com essa educação antirracista, né? Onde Chimamanda Adichie nos diz, eu acho que você viaja mais algo e quando você regressa para casa, o que você vai encontrar? Daí a gente tem Mia Couto dizendo, rirmos juntos é melhor do que falar a mesma língua, ou talvez o riso seja uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo foi deixando de ser nosso. Mia Couto é maravilhoso, né? Mas nós temos outros escritores e outras escritoras de outras origens a quem nós precisamos revisitar. Por meio das histórias vividas por escritoras negras e não negras, eu pretendo dialogar com suas trajetórias de vida como professor e pesquisador em formação. Para isso, eu ressignifico meus estudos da metodologia da pesquisa narrativa como aporte teórico, narrando minha história e as experiências vividas pelas autoras no contexto da linguagem e da língua presentes na educação antirracista. Como bem nos aponta Chimamanda Adichie, o perigo de uma história única, trazendo para esse contexto nosso formativo, precisamos estar atentos à violência linguística que se faz presente nessa nossa sociedade que se diz humana. E, por isso, investiguemos e verifiquemos
outros pesquisadores, como a Aimé Césaire, como Bell Hooks, como Chimamanda, como Clancy Clandini, como Grada Quilomba, né? E aí eu aproveito e deixo algumas referências de aportes teóricos que eu acho que nos ajudam a discutir, né? E aqui eu vou interromper com o compartilhamento e fecho a minha fala, se vocês me permitem, dizendo: o quilombo tá lindo como o quê? O quilombo tá lindo como o quê? Só faltavam vocês. E agradeço ao Valdir e a Vivi pela oportunidade de viajar por esse colóquio maravilhoso que nos oportuniza esse reconhecimento. Gratidão. Me coloco à disposição. Não consigo falar, gente. Muito difícil de falar depois da fala da Irene. Linda fala. A gente espera que venha aí também um belo texto para publicação. E, de algum modo, a gente vai falando e revivendo aqui as dores ancestrais, né? Dos japoneses, dos africanos, de todo mundo que, de algum modo, teve que abrir mão das suas identidades para construir uma outra que ainda está por vir, né? Achei realmente muito bom. Alguém levantou a mãozinha para falar? Aparecida. Antes de passar a fala para Aparecida, é tão interessante isso, Valdir, porque eu não consegui falar e aí você entrou para me ajudar e aí isso tem acontecido na minha vida nos últimos dias, meses, principalmente agora nesse pós-Covid que eu estou vivendo ainda, né, as sequelas da Covid e toda essa questão do embargar a voz quando a emoção toma conta e eu estava apresentando uma fala no AERA, que é um evento na Associação Americana de Educação, e na hora que eu estava falando também, minha voz embargou e eu estava apresentando junto com a Dilma entrou, como você fez agora? Então, assim, essas parcerias estão sendo muito importantes, eu sou muito grata a essa força que eu encontro no coletivo. Parabéns, Irene, muito obrigada. Você não está sozinha, eu só queria falar isso, você não está sozinha. Obrigada, Mayara. Não tem problema, tá tudo bem embargar a voz também, tá tudo bem. Obrigada. Aparecida, com você. Que lindo, viu, Viviane? Eu acho fantástico essa questão de mostrar emoções, né? A gente, pelo fato de estar dentro da universidade, parece que a gente, a todo momento, é impedido, né? Ou impedida de mostrar as nossas emoções, né? Mas que eu acho fundamental, né? E para mim é um ato de humanidade, de humanização, né? E que a gente cada vez mais tem que se permitir fazer isso, né? Então, é fantástico. Então, parabéns, Irene, pelo trabalho. Fiquei, assim, emocionada em vários momentos que você trouxe a tua fala, né? E tenho encontrado você, né? Algumas vezes, em algumas apresentações, algumas lives, né? E você é uma presença muito importante. Irene, você traz no seu trabalho alguns referenciais, né, que eu acho fantástico, eu adoro narrativas também, trabalho com narrativas, utilizo vários dos seus referenciais teóricos também, e você trouxe um pouco de narrativa que eu não tenho utilizado, esse formato de narrativa que é através de ilustrações, eu geralmente utilizo as narrativas faladas, né, seja ela através de entrevistas, seja ela através de narrativas escritas, né, e eu achei fantástico a forma que você trouxe as narrativas colocadas e mostradas a partir de imagens, né? E daí eu gostaria de que você falasse um pouco mais para nós sobre essas narrativas de imagens, né? Como é que elas têm se apresentado, como é que elas... aquela que você mostrou é linda, né? Mas o que mais você vê nas imagens, o que elas apresentam, como é que as pessoas trazem as suas emoções,
e as suas reflexões a partir da sua própria identidade racial. E daí, quais são essas identidades raciais que você tem observado? Se as narrativas escritas também aparecem identidades raciais brancas, nipônicas, quais são indígenas, quais são majoritariamente essas identidades e como é que elas aparecem nessas suas narrativas, né? Eu fiquei curiosa, gostaria de saber um pouco mais, né? Porque como eu amo narrativas, e tenho, por conta de uma experiência que eu estou tendo, por conta de um livro de literatura infantil, tenho tido cada vez mais contato com crianças, e essas crianças trazem essas narrativas imagéticas, né? E que eu tenho muito a aprender com essas narrativas imagéticas, porque não é o que eu tenho feito, o que eu tenho trabalhado. Então, gostaria de escutar um pouco de você mais sobre isso. Obrigada. E parabéns, né, pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada, professora Aparecida, pela pergunta e pelo prestígio. E para mim é sempre um prazer, né, estar com a senhora. Então, a questão das imagens, eu sou uma pessoa bastante imagética, desde a minha infância, né? A minha avó materna me mostrava sempre muitas coisas construídas com imagens, né? Minha avó não era letrada academicamente, vamos dizer. Então, ela contava histórias para mim usando elementos da natureza. Então, uma folha virava uma história, né? Uma pedrinha. Então, desde o meu convívio infantil, as imagens sempre se mostraram muito presentes na minha vida, na minha trajetória. Os meus avós do coração, né? Que eram portugueses, né? Num outro momento eu conto por que essas duas famílias se entrelaçaram, mas também tinham, porém, eles tinham mais a questão do contar. E quando eles contavam histórias para mim, eu fechava os olhinhos e eu conseguia imaginar o que estava sendo dito com o meu olhar. Ao decidir, eu fui secretária há muito tempo, né? E sempre que tinham reuniões cansativas, elas viravam um desenho, uma imagem, né? Eu senti não ter guardado todo esse acervo. Quando eu decido trabalhar com a educação, né? Que já se vão 40 anos desse contexto, no ensino de inglês, eu ingresso na escola pública, né? E no Instituto de Línguas. E eu tive alunos plurirrepetentes na escola pública e que tinham uma resistência muito grande ao texto escrito. E foi daí que eu comecei a levar imagens e partir primeiro dessas histórias e ouvir as histórias deles. Quando eu transitei, né, pelo Lael, eu fiz o curso da prática docente, da cultura inglesa e do Lael, né? Depois fiz o mestrado. Quando, no mestrado, por conta das minhas aulas sempre terem esse contexto imagético, os alunos pediram para que alguns alunos quiseram fazer o diário reflexivo escrito, outros em forma de poema, só que outros em forma de desenho, né? E daí eu trouxe a questão para a professora Celane e nós fomos estudar juntas, né? Porque a academia é preciso que você tenha um embasamento teórico, né? Que justifique. E daí eu já estava começando a estudar Van Meenen através da Dilma, né? E nós começamos a ver o contexto da pesquisa narrativa e abriu-se esse leque de possibilidades. Pensando nas questões identitárias, foi isso que me levou